Durante muito tempo eu achei que o crochê só ensinava a criar. Hoje eu sei que me ensinou, pelo menos a mim, outra coisa talvez tão importante quanto essa. Ensinou-me a eliminar, a tirar o que não soma, que suma. O que não soma, vamos deitar fora. A eliminar o excesso, a eliminar a pressa, a eliminar as comparações, a eliminar coisas começadas e nunca assumidas ou rematadas, a eliminar o hábito de deixar fios soltos nas peças e na vida. E talvez isto pareça estranho, porque quando pensamos em crochê, pensamos em criar, em construir, em acrescentar, mas a verdade é que muitas vezes para criar algo bonito, primeiro é preciso tirar o que está a mais. E foi isso que o crochê me ensinou. Não só a fazer peças, mas a fazer escolhas. Eu sou Isabel do Maria Coração Ateliê e hoje quero falar consigo sobre isto. Não é um vídeo sobre técnica, apesar de eu estar aqui a trabalhar e a começar a mostrar como começo uma peça, a ver se as 3 cores ficam bem, vou começar um bocadinho de cada carreira. Mas não é um vídeo sobre pontos, não é um vídeo sobre esta peça em específico. É um vídeo sobre uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, que o crochê, quando entra na nossa vida, não fica só nas suas mãos. É um vídeo para quem faz crochê, para quem está a começar e para quem nem nunca pensou nem nunca vai fazer crochê. Também serve. Porque é um vídeo que vai mexer na cabeça, vai mexer no ritmo, vai mexer na forma como olhamos para as coisas. E comigo foi assim. Eu comecei a perceber que aquilo que me atrapalhava no crochê, muitas vezes era exatamente o que me atrapalhava na vida. Comparar-me, acumular demais, começar sem pensar, deixar coisas a meio, querer tudo depressa, fingir que estava terminado quando ainda havia pontas por resolver. E devagarinho, ponto a ponto, o crochê foi-me ensinando uma coisa muito importante. Nem tudo o que entra na nossa vida merece ficar. Nem tudo o que está na nossa vida vai ficar. Às vezes crescer não é acrescentar, é retirar. Uma das primeiras coisas que eu fui aprendendo foi a deixar de me comparar. Porque no crochê, no artesanato em geral, na vida em geral, é muito fácil cair nisso. E então nós mulheres é uma coisa terrível. Se calhar os homens também. Há sempre alguém que faz mais rápido, há sempre alguém com um ponto mais certinho, há sempre alguém com mais experiência, há sempre alguém com mais materiais, há sempre alguém com mais tempo. Hoje em dia com as redes sociais, então isso ficou ainda mais evidente. Nós vemos peças lindas, acabamentos impecáveis, produção constante, cores maravilhosas, tudo muito bonito. E agora aqui uma partezinho, cuidado com as fotos de inteligência artificial. Aprendam a ver a diferença. E se não tivermos cuidado, começamos a olhar para o nosso trabalho e a pensar: o meu não está assim. Eu ainda não cheguei ali. A outra faz melhor. A outra faz mais depressa. A outra parece ter mais facilidade. E eu percebi uma coisa. Comparar o meu ponto com o ponto de outra pessoa só me afastava do meu próprio caminho. Porque cada mão
tem o seu ritmo, cada pessoa tem a sua história. Cada peça nasce em condições diferentes e nem tudo o que parece bonito por fora foi feito em paz por dentro. Isto para mim foi um aprendizado muito importante. O crochê ensinou-me a olhar menos para o lado e mais para aquilo que está nas minhas mãos. Porque quando eu estou sempre a comparar, eu perco presença. E quando perco presença, perco foco, perco qualidade. Comparação é ruído. E hoje, sinceramente, eu tento cada vez mais eliminar os ruídos. Não quer dizer que nunca apareça, quer dizer que não lhe dou casa ao ruído e a muitas outras coisas. Outra coisa muito forte que o crochê me ensinou foi a olhar para as peças inacabadas de uma maneira diferente. Porque uma peça inacabada não é só uma peça por acabar. Às vezes é entusiasmo que arrefeceu. Às vezes é uma ideia que parecia boa e deixou de fazer sentido. Às vezes é cansaço, falta de tempo, às vezes é desorganização, às vezes é só uma fase de vida. Mas o problema é que quando nós acumulamos muitas coisas a meio, aquilo começa a pesar. Pesa visualmente, pesa mentalmente, pesa emocionalmente. A pessoa olha e sente, ai, tem que acabar. Tenho aquilo por acabar. Ainda está ali. Ai, eu devia. Eu tinha que. E de repente aquilo que era suposto ser prazer transforma-se numa lista silenciosa de culpas. É a chamada floresta dos trabalhos inacabados. Quem viu o vídeo anterior vai se lembrar. E eu aprendi uma coisa muito importante. Nem tudo o que eu comecei precisa de ser acabado. Esta é forte. Porque às vezes nós confundimos persistência com teimosia e confundimos responsabilidade com carregar peso morto. Há trabalhos que valem a pena terminar, certo? Mas há trabalhos que valem a pena transformar. Concorda? E há trabalhos que valem a pena desmanchar. Lembre-se disso. E há ainda trabalhos que, sinceramente, valem a pena largar. E largar nem sempre é fracasso. Às vezes largar é lucidez, às vezes largar é maturidade, às vezes largar é dizer, isto já não me representa, isto já não faz sentido para mim, isto já não merece o meu tempo, isto já não me está a servir. E isto na vida também é assim. Nem toda a relação precisa de continuar. Nem toda a amizade tem continuação. Nem todo o projeto precisa ser salvo. Nem toda a promessa antiga precisa de mandar em nós para sempre. Há coisas que não precisam de ser acabadas, precisam de ser libertadas e nós também. Outra coisa muito prática e muito real foi sobre o excesso. Porque quem faz crochê sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Eu pessoalmente nunca tive assim muita tendência a comprar demais, a não ser livros. Mas também já lá vai essa fase. Mas conheço muitas senhoras que começaram a dedicar-se a um passatempo, fosse ao crochê, fosse a arraiolos, fosse ao tricô, fosse pintura,
que estragaram um bocadinho o orçamento com as compras demais e depois sentiram-se culpadas. Por isso, este do comprar demais é muito forte para muita gente. Por isso é que eu trouxe aqui este capítulo. Porque às vezes compra-se porque gostamos da cor, compra-se porque apareceu uma promoção, compra-se porque imaginámos uma peça, porque vimos alguém a usar, e as redes sociais. Compra-se porque dá prazer, compra-se porque naquele momento parece que estamos mesmo a precisar. Mas comprar nem sempre é ir em frente, é avançar. Às vezes comprar é só adiar. Adiar o momento da escolha, adiar o momento da execução, adiar o momento de enfrentar o que já temos. E eu fui percebendo que ter muitos materiais não significa necessariamente ter mais criatividade. Esta é forte. Esta tem muita força. Ter muitos materiais não significa ter mais criatividade. Às vezes significa só ter mais confusão. Quem está a começar, por favor, pense nisso. Ter mais opções é mais distração, é mais desorganização, é mais culpa mais tarde. São mais coisas a olhar para nós em silêncio. Esta frase é muito clara para mim. O excesso não é abundância. O excesso, às vezes, é só desorganização. Eu acho isto muito importante, que uma pessoa pode ter uma gaveta cheia, caixas cheias, sacos cheios, e ainda assim sentir que não sabe o que vai fazer a seguir. Porquê? Porque abundância com intenção é uma coisa, acumulação por impulso é outra. O crochê ensinou-me a perguntar muitas vezes: eu preciso disto? Isto tem propósito? Isto é para um projeto real ou é só ansiedade passageira? Nem tudo o que é bonito precisa de ir para casa. E atenção, estamos a entrar numa fase de recessão económica, digam lá o que disserem, há que enfrentá-la, e esta lição é muito importante. Aprender a fazer muito com pouco é uma grande sabedoria. É uma grande lição. O crochê também me ensinou a desacelerar. Sim, eu sou aceleradita, ou pelo menos já era mais aceleradita. Os 60 anos também, enfim, metem-nos um bocadinho de travão. Digo eu, porque há pessoas que com idosas parece que lhes falta tempo. Têm mais pressa do que alguns novos. Mas vamos lá ao assunto, porque quando queremos ver uma peça pronta, é muito fácil cair na pressa. Eu já passei por isto. Hoje em dia, nem tanto. Mas sei muito bem do que estou a falar. E sei que ainda há muita gente assim. O saltar etapas, o fazer sem atenção, o não confirmar medidas, não reparar num erro e ir só mais um bocadinho, mesmo quando já estamos muito cansadas. E depois vem o desmanchar, vem a frustração, vem aquele sentimento de que, se eu tivesse tido mais calma, nunca mais aprendo. E isto não é só no crochê, é na vida também. Quantas vezes queremos resolver tudo depressa, decidir depressa, mostrar resultado depressa, chegar depressa, provar depressa. Mas nem tudo o que demora está atrasado.
às vezes está só a ser bem feito. E para mim esta foi uma lição linda. Uma peça bonita não nasce da pressa, nasce da constância. E talvez uma vida mais tranquila também. O crochê ensinou-me a terminar bem. Terminar com calma vale mais do que começar cheia de entusiasmo. Porque o entusiasmo começa, mas é a constância que acaba. Agora, há uma parte que para mim é das mais fortes. O remate. O fechar a porta, como eu costumo dizer. Quem faz crochê sabe. Uma peça não está realmente pronta só porque o último ponto foi feito. Há fios para esconder, há pontas para rematar, há detalhes que garantem que aquilo não se vai desfazer. E isto parece pequeno, mas não é. Porque há muita coisa que parece pronta e não está. Parece resolvida e não está. Parece fechada e não está. Basta uma brisa, basta puxar um bocadinho e tudo se abre. E eu comecei a perceber como isto é igual na vida. Há conversas que nós deixamos por fazer. Há mágoas que fingimos que passaram. Há decisões que empurramos. Há assuntos que... mais logo vê-se. Há coisas que parecem arrumadas, mas estão só escondidas. E há coisas que parecem que estão no armário, que enfiamos para dentro do armário e quando vem um bocadinho de vento e a porta do armário se abre, cai-nos aquilo tudo em cima. E há o lixo que se põe para debaixo do tapete. Enfim, há coisas que parecem terminadas e um dia puxa-se por um fio e quando puxamos por um fio, uma ponta de fio que estava ali inocentezinha, vem tudo atrás. O crochê ensinou-me uma frase que eu levo muito a sério. Não basta acabar, é preciso rematar. E às vezes temos que rematar com calma, às vezes podemos não rematar na hora. E então quando há assim uma conversa que tem que ser, é melhor até arrefecer. É melhor deixar lá a peça acabadinha e depois no dia seguinte voltamos com olhos fresquinhos. Como dizia Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha, não é? Não basta acabar, é preciso voltar a rematar. Não remate de cabeça quente. Não basta terminar uma fase, é preciso fechar bem. Não basta dizer já passou, é preciso ver se passou mesmo. Não basta pôr de lado. É preciso decidir o lugar que aquilo vai ter ou não vai ter. Um bom remate dá segurança, um bom remate dá paz. E hoje tento fazer isso mais na vida. Não deixar assuntos pendurados, não deixar fios soltos, não fingir que está tudo resolvido quando não está, porque no crochê e na vida, o que fica solto mais tarde, mais cedo ou mais tarde aparece. Outra lição importante foi aprender a respeitar o antes, porque há uma coisa que o crochê me ensinou claramente. Começar não é a parte mais importante. A parte mais importante muitas vezes é estruturar, escolher o fio certo, pensar no objetivo, ter noção das medidas, visualizar o resultado, perceber se aquele projeto faz sentido naquele momento. Porque quando pensamos só porque estamos entusiasmadas, muitas vezes o que vem depois é desperdício. Desperdício de fio, desperdício de tempo, de energia.
E eu acho isto muito interessante, porque durante muito tempo há uma cultura de valorizar muito, começar já. Vai, arranca, faz, depois logo se vê. Mas eu hoje já não concordo com isso. Porque há coisas em que começar sem estrutura só nos obriga a desmanchar mais tarde. E na vida é igual. Projetos sem base, decisões impulsivas, compromissos assumidos sem capacidade, ai quem nunca. Coisas começadas porque parecia bonito, mas sem verdade por trás. O crochê ensinou-me que planeamento não tira liberdade, evita desperdício. E isso para mim foi uma mudança muito grande. Hoje eu respeito muito mais o antes de começar, porque uma boa estrutura não engessa, sustenta. Há uma outra coisa ainda que eu acho muito importante, o crochê ensinou-me a desmanchar sem vergonha. Isto parece simples, mas não é. É um pouco um vídeo que fiz há algum tempo. Porque às vezes nós erramos e em vez de corrigir, insistimos. Porque já fizemos muito, porque já investimos muito tempo, porque custa voltar atrás, porque dói admitir que não era por ali. E nós continuamos uma peça torta, continuamos um plano mal pensado, continuamos uma situação que percebemos não vai resultar. Só porque já fomos longe demais? O crochê ensina-nos uma verdade muito dura, mas muito libertadora. Ir na direção errada não transforma o erro em acerto. Às vezes desmanchar dói, mas corrigir cedo dói menos do que insistir até estragar tudo. E isto também é vida. Há decisões que precisam de revisão. Há caminhos que precisam de ser interrompidos. Há coisas que precisam de humildade. Desmanchar não é humilhação, é inteligência. Sou muito sincera, muito recentemente eu percebi que o problema às vezes não era falta de talento, também não é falta de vontade. Muitas vezes era excesso de comparação, excesso de coisas começadas, excesso de materiais, excesso de pressa, excesso de expectativas, excesso de assuntos mal rematados. E o excesso cansa a cabeça, cansa o coração, cansa as mãos até. E foi muito curioso perceber que uma arte tão delicada, neste caso o crochê, mas serve para qualquer outra, me ensinou uma coisa muito firme. Maturidade não é só saber fazer mais. Maturidade é saber o que já não deve ficar, o que já não serve, o que já não faz sentido, o que já não merece espaço, o que já não merece energia. E o crochê, ponto a ponto, foi-me ensinando isso. A limpar, a escolher, a simplificar, a rematar, a largar. Às vezes dói, às vezes é feio, mas no fim eu não aprendi só a fazer peças mais bonitas. Aprendi a viver com menos peso. Hoje eu olho para o crochê de outra forma. Claro que continua a ser criação, claro que continua a ser beleza, claro que continua a ser técnica, prazer, desafio, inspiração. Mas para mim também é isto. É uma escolha de clareza. Ensinou-me que nem tudo o que começo precisa de continuar. Ensinou-me que nem tudo o que gosto preciso de comprar. Ensinou-me que nem tudo o que vejo preciso de comparar. Ensinou-me que nem tudo o que parece acabado está arrematado. Ensinou-me que começar sem estrutura custa caro. Ensinou-me que desmanchar às vezes é um ato de respeito por mim mesma. E talvez no fundo seja isso. Uma vida bonita também se faz a desmanchar, a escolher e a arrematar. Porque uma peça bonita não é a que tem mais, é a que tem o que precisa. E a vida também. Diga-me nos comentários se o crochê também lhe ensinou alguma coisa que vai muito para além das mãos, porque eu tenho a certeza de que quem faz crochê sabe exatamente do que eu estou a falar. E quem está a começar no crochê também.
Não deixo mais fios soltos, nem nas peças, nem na vida, mas deixo um beijinho e até uma próxima.